Olá, começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje nós vamos ver a terceira parte da entrevista com Marcelo Scherto e ele continua a contar aqui as suas maravilhosas histórias do franchise brasileiro e mais, vai contar a sua grande sacada e a sua grande cagada. E ao terminar de ver essa entrevista, se inscreva, é só um clique aqui embaixo. Vamos ver o Marcelo Scherto, você vai gostar muito desse programa. Fica ligado aí, pode rodar. Essa editora começou porque a gente organizava umas visitas de benchmarking a franqueadores americanos. A gente pegava franqueadores brasileiros, tanto clientes da Scherto Consultoria como não clientes, e levava para visitar a franquia, porque a gente não tinha referências aqui no Brasil, era uma coisa que estava engatinhando, estou falando isso década de 80. Claro. E a gente levava franqueadores brasileiros para conhecer. A gente passava uma semana nos Estados Unidos, que era uma loucura, porque você ia visitar um em Atlanta, aí pegava um voo e ia até Chicago, pegava de Chicago, bacana, ia para não sei aonde, passava uma semana e visitava lá 5, 6, 7, 8 franqueadores. E trazia muitos ensinamentos um monte aí. de ensinamento, e a gente preparava sempre assim um roteirinho, que é o seguinte: olha, a gente gostaria que você tocasse sobre os seguintes temas, eram os temas básicos. Como é que eu recruto e seleciono franqueados, como é que eu treino franqueados, como é que eu... Perfil, né, do franqueado. Como é que eu escolho, lido com conflitos do franqueado comigo, franqueados entre franqueados, aspectos jurídicos, como é que eu preparo manuais, aquelas coisas, o básico do básico. E nada melhor do que falar com quem faz, né? Falar com quem faz. Numa dessas visitas, em Dallas, nós fomos conhecer uma operação chamada Quick Copy. Quick Copy estava no começo, estava no auge dessas gráficas rápidas, que hoje aqui no Brasil a gente tem muito forte a Alpha Graphics. O master franqueado no Brasil é o Rodrigo Abreu, que foi consultor na Scherto lá atrás, é um cara sensacional. E a gente foi conhecer a tal da Quick Copy em Dallas, que tinha lá o fundador, chamava Bud Hadfield. E o Bud Hadfield era um cara espetacular. Eu tinha naquela altura 30 e poucos anos de idade, e o Bud tinha 72 anos de idade. E foi muito engraçado, porque a empatia foi imediata, a gente ficou amigo de infância em 10 minutos de papo. E o Bud me deu o livro que ele tinha escrito, onde ele contava a história da vida dele, e ele tinha uma característica muito interessante. O primeiro negócio dele que deu certo foi a Quick Copy, que ele montou com quase 50 anos de idade. Porque antes ele faliu em 8 ramos diferentes. Ele começou a empreender com 16 anos de idade e ele faliu 8 vezes até dar certo com a Quick Copy. E ele tinha um livro no qual ele contava essa história em detalhes e cheio de insights, coisa e tal, e ele me deu de presente, e eu vim lendo o livro no avião. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha tomado a decisão que eu ia criar uma editora para publicar aquele livro, porque aquele livro ia ser um puta de um sucesso, coisa e tal. A gente até arrumou um título aqui no Brasil, que era tradução livre do título americano, que era Sucesso ao Seu Alcance, uma coisa meio autoajuda, mas o livro não era de autoajuda, era história verdadeira dele. Mas o livro realmente era sensacional, e então eu resolvi arrogantemente criar uma editora. Eu não fui conversar com ninguém do mundo de editora, eu não fiz nenhum grande planejamento, porque tudo que eu tinha feito até então, eu tinha feito sem planejamento e tinha dado certo. Então você começa a achar, isso é uma lição que eu aprendi quando eu pilotava moto. Eu só caí no dia que eu achei que eu estava pilotando pra cacete. Eu sou bom nesse negócio. Quando você começa a deixar que a vaidade tome conta, você tá chamando o desastre. Grandes impérios caíram por causa disso. Eu fui vaidoso, eu fui prepotente, e eu resolvi o seguinte: eu vou montar uma editora, vai ser um sucesso, porque os livros que eu vou publicar vão ser do cacete. E eu publiquei, sei lá, 8, 9, 10 títulos, alguma coisa assim, e excelente. Um de um professor do MIT, porque eu ia fuçar, eu ia atrás. E tinha relacionamento, tinha né? relacionamento. Eu só esqueci um detalhe. Primeiro, como eu não fui conversar com ninguém do ramo, eu não entendi quem era o meu cliente. Eu achei que o cliente da editora é o leitor, e não é. Olha o erro, hein? Olha a aula aí, olha a aula. Primeiro, identificar quem é o seu cliente. E quem é o teu concorrente? Não são os bons livros sobre negócio, coisa e tal. São livros que vendem. O livreiro, naquela altura, hoje a situação é muito pior, mas naquela altura, eram publicados no Brasil entre 1.800 e 2.000 títulos por ano. E uma boa livraria tinha espaço para colocar no máximo 100 na prateleira. De 2.000, ia descartar 1.900 e ia ficar com 100. Quais 100? Os 100 que mais vendem. E como é que eles faziam isso? Tira 100 que não estão vendendo e coloca 100 que vão vender. Então, entre o livro do professor de Harvard e o Paulo Coelho, na frente, vai vender. Entre o livro do Bud Hadfield e um livro ensinando a fazer crochê, um livro de crochê. Eu, inocente, babaca, tonto, arrogante,
arrogante, não vi isso. Eu quebrei. Quebrou, Eu quebrei. Eu consegui pagar todo mundo, eu não fiquei devendo nada para ninguém, mas eu tive que tirar dinheiro do bolso, eu tive que liquidar. Custou caro, mas aprendeu também, né? São lições, né? A vida é assim, né? Não, De a lições, vida é assim. Tem uma frase que eu acho que é do Nelson Mandela, que ele diz assim: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Ah, é ótima. Você aprendeu? Você ganhou. Você Que aprendeu lindo, lição, que né? lindo, que lindo. Marcelo, agora é o seguinte, tem um quadro aqui que é a grande sacada e a grande cagada. Eu quero saber o seguinte, vamos começar pela grande sacada. Qual foi sua grande sacada? Foi sugerir a criação da BF. Foi enxergar que se a gente tivesse Foi a uma visão. entidade, foi a visão que assim, se a gente tivesse uma entidade, a gente conseguia fazer essa forma de fazer negócios, que é o franchise, essa forma de ocupar mercado, essa forma de crescer, a gente conseguiria tornar isso relevante no Brasil. Que eu falava assim, o Brasil vai ser um dos maiores do mundo em franquia. Eu enxergava isso, e ia ser, tinha tudo para ser. Agora precisava ter um elemento catalisador. Catalisador, que ajudasse a foi esse fomentar. elemento catalisador. A minha grande sacada, depois de casar com a Nice, a segunda grande sacada. Grande abraço pra você nisso. E a grande cagada? Foram algumas, mas eu diria que a maior foi estar numa sociedade, perceber que os valores já não são compatíveis, que os propósitos não eram mais os mesmos e insistir na esperança de que... Vai melhorar. Sabe aquele negócio que você começa a ver um filme ruim, mas você não levanta porque você comprou o ingresso, você foi ao cinema, você comprou o ingresso, você comprou pipoca, você fala assim, vai melhorar, não é possível que esse filme vá ruim até o fim. Cara. Gostei da metáfora. Bem isso, assim, e acho que é o seguinte, você começou, o filme tá ruim, levanta e vai embora. Mesmo que você tenha pago o ingresso, mesmo que você tenha comprado a pipoca, o seu tempo vale mais do que aquilo. Eu tenho bem mais de 60 anos, e assim, eu entendo que o ativo mais escasso e, portanto, o mais precioso que a gente tem hoje numa vida corrida é o tempo. Então não perca seu tempo. Então eu tentei levar adiante uma sociedade que deveria ter terminado 2 anos antes, e como acabou terminando mesmo. Adorei a dica, adorei a entrevista. Olha, você é show, Marcelo. Muito prazer ter você com a gente aqui no É Show. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai conhecer Geraldo Rufino, uma figura maravilhosa, exemplo de empreendedor que começou do zero mesmo, e com muita garra e determinação. Hoje é um grande empresário de sucesso. Você vai adorar a história do Geraldo. Vale conferir. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Mark Twain. E quem manda a frase é Luciano de Souza, de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos à frase? Daqui a 20 anos, você não terá arrependimento das coisas que fez, mas das que deixou de fazer. Por isso, veleje longe do seu porto seguro, pegue os ventos, explore, sonhe, descubra. Mark Twain. Valeu, grande Luciano! E você aí, participe também, manda sua frase, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Manda aqui, os endereços estão todos aqui, ou aproveita que tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Se inscreva, é só um clique aqui embaixo. E foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!